Sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião, e hoje vou conversar sobre artrodese de coluna e artroplastia de coluna. A artrodese refere-se ao posicionamento de dispositivos metálicos, que são os conhecidos como os parafusos de coluna, para fixar um segmento da coluna e, com isso, tratar algumas doenças da coluna. Algumas doenças que podem ser tratadas dessa maneira são as hérnias discais, a escoliose, o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que a gente chama de listese, e alguns casos também de dor crônica podem ser tratados dessa maneira. A artrodese de coluna envolve alguns passos. Os passos principais são uma incisão que é feita na pele e na musculatura para expor o local e a colocação desse parafuso. Depois que esse parafuso é colocado, ele tem que ser comunicado de um parafuso para o outro para tornar o sistema fixo. Porque o objetivo da artrodese de coluna é fixar algum segmento da coluna, alguma vértebra, para que aquilo não movimente e previna problemas futuros, como, por exemplo, quando eu opero uma hérnia, para aquela hérnia não voltar a ocorrer, ou quando tem um escorregamento de uma vértebra que não deveria existir, para aquilo ser corrigido e não escorregar. Então, a artrodese é indicada nesses casos. É claro que a melhor coisa são cirurgias minimamente invasivas que não envolvem a artrodese de coluna, mas em alguns casos, algumas doenças, pode ser necessário fazer a artrodese de coluna. Aqui é o modelo de coluna. Vocês estão vendo, aqui é a parte de baixo, que é o sacro, e aqui é a parte de cima, que é a parte mais alta da coluna, coluna lombar. Aqui é um exemplo de uma artrodese que pega a quarta vértebra lombar, a quinta vértebra lombar e a primeira sacral, tá vendo? A quarta, a quinta e a primeira sacral. Aqui são os parafusos que estão entrando no corpo vertebral, do pedículo até o corpo, eles estão indo lá para frente. Vocês não conseguem ver porque está dentro do modelo. Então aqui nós temos 6 parafusos nesse modelo. E depois que é passado o parafuso, tem uma haste que comunica esses parafusos, como vocês estão vendo aqui, tá vendo essa haste? E essa haste é fixada através de uma porca aqui, que fixa o sistema. Então, o que esse sistema faz no final? Ele deixa esse segmento, todos esses 2 segmentos aqui, fixos e sem mobilidade. E isso é usado para tratar algumas doenças da coluna. Uma outra técnica que é utilizada em alguns casos é a artroplastia, ou a prótese discal, em que o objetivo da cirurgia é retirar o disco e colocar uma prótese ali, vai substituir aquele disco e não vai fixar, como eu mostrei para vocês, que aquele segmento fica sem movimento, mas vai possibilitar o movimento da vértebra. Lembra que quando nós fazemos algum exercício ou andamos, as vértebras elas se movimentam uma em relação à outra. Muito pouquinho, mas se movimentam. E isso é importante para distribuir a força, a carga entre todas as vértebras. Elas têm que se mexer em relação à outra. Então, algumas vezes, em alguns casos, pacientes mais jovens, que têm uma doença num disco só, por exemplo, existe uma cirurgia que chama artroplastia. Já foi usada muito no passado e hoje em dia nós temos uma indicação mais restrita para alguns casos de degeneração da coluna bem pontuais e do disco. Concluindo, a artrodese de coluna é uma ferramenta muito útil para tratamento de algumas doenças. Por exemplo, hérnia discal recidivada, a estenose do canal, ou seja, quando o canal da coluna está apertando as raízes e até a medula. Na escoliose, é muito importante o tratamento de escoliose nas crianças, a artrodese de coluna. Então, ela é uma técnica que é usada para várias doenças. O mais importante é que tem que ser indicada e realizada por algum profissional que tenha experiência nisso, que tenha conhecimento e que faça parte da prática dele. Muito obrigado por assistirem, curtam aqui, ativem o sininho e também mandem dúvidas, questões aqui para a gente.